Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e um pouquinho do que eu tenho estudado. Meu nome é Viviane Gerardi e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante para a maioria das pessoas. As pessoas não conseguem, por muitas vezes, ter claros seus objetivos e muitas vezes, se tem claros seus objetivos, não conseguem traçar uma rota, traçar uma meta, como que ela vai chegar naquele objetivo, na realidade, por puro desconhecimento. Na realidade, por achar que simplesmente o fato de se ter um objetivo claro é suficiente para que seja traçado metas aí e que se consiga bater. Tá? Então, no último vídeo, eu falei para vocês a respeito das pessoas, né? Que existem os faladores, que são aqueles caras que, tudo bem, isso não vai dar certo, já tentei, não fiz, né? Existem também os que são os desistidores, que são aquelas pessoas que tentam uma coisa, não consegue, tenta novamente, outra coisa, troca, fica pulando de galho em galho, tudo que começa não termina. E existem também o grande grupo, que é o grupo dos fazedores, ou seja, aquelas pessoas que de fato conquistam seus objetivos, que de fato batem as suas metas e que de fato conseguem tudo aquilo que começam, terminam. É sobre esse grupo de pessoas que a gente vai estar falando hoje e também é sobre esse grupo de pessoas, como é que esse grupo de pessoas trabalha, qual é a mudança de hábitos que eles têm, para que possa, então, atingir os seus objetivos. Eu fiz alguns slides, eu vou compartilhar com vocês aqui, daqui a pouco, os slides, mas eu gostaria de começar, né, falando para vocês que é necessário que tenhamos uma mudança de mentalidade para que possamos conseguir, então, traçar todos esses passo a passo que eu vou ensinar aqui. É necessário que se queira, é necessário que se predisponha a se tornar um fazedor. E nos vídeos que eu vou gravar, eu vou estar esclarecendo para vocês algumas dessas coisas, tá? Alguns desses passos, alguns desses movimentos, e dando para vocês também algumas alternativas aí de mercado que a gente pode trabalhar. Eu vou compartilhar com vocês agora os slides e vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Vamos lá? Só um minuto. Está aqui, mas não está... Bom, está aparecendo para vocês? Será? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só mais um minuto. Bom, eu tenho aqui os slides, né? Eu estou aqui, então, com os slides. 5 passos para atingir seus objetivos. Então, na realidade, esse passo a passo, ele é composto por 5 etapas. 5 etapas que nós devemos conhecer minuciosamente e trabalhar em cima de cada uma delas para que a gente consiga, então, desenvolver e alcançar aí os nossos objetivos. Vamos ver, então, o primeiro slide. O processo, né? Como é que se dá o processo? Então, para aprendermos a conquistar nossos objetivos, nós temos que saber o que é um propósito, né? Quais são os propósitos que a gente tem de vida? O que é que a gente quer, né, sentir quando a gente atingir os nossos objetivos? Segundo, o que é um objetivo? Também é uma coisa que a gente tem que ter muito clara. Nós temos que ter clara a respeito do que é visão. Temos que ter claro também a respeito do que são metas e ter claro o que são plano de ação. Então, nós temos que ter todo esse processo muito bem desenvolvido, muito bem elaborado, para que a gente consiga, então, dar sequência nos nossos planos. Né? Não é simplesmente eu planejar e ficar esperando cair do céu. Não é simplesmente
eu achar que porque eu desejo muito alguma coisa, né, eu vou conseguir assim de imediato, ou eu vou conseguir sem que eu tenha posto ali um empenho, né? Então, tudo isso é fruto de muito trabalho, tudo isso é fruto de muita decisão e de muita disciplina. Eu espero que esse vídeo não fique tão longo, né? Mas porque também não vou abordar esses fatos aqui tão profundamente. É apenas para que dê uma ideia para vocês a respeito, então, do que é esse processo, né? Na função de atingirmos os nossos objetivos. Vamos ao primeiro deles. O que é um propósito, né? Eu gostaria de começar com vocês colocando aqui a definição do dicionário, né? Então, se for olhar lá no dicionário, um propósito, ele está dito assim, ó, intenção, intento, deliberação, resolução. Na realidade, é uma intenção, né? O nosso propósito. Qual é a intenção de nós adquirirmos um determinado objeto? Então, eu costumo dizer, e eu aprendi dessa maneira, e eu achei que dessa maneira ficou muito claro, né? Que o que eu vou sentir quando atingir ou conquistar o meu sonho, né? Então, eu tenho o desejo lá de conquistar uma casa muito boa para que eu possa ter os meus filhos correndo, para que eu possa receber os meus amigos, né? Tudo bem, o objetivo é a casa, mas com que propósito eu quero ter a casa? O que eu vou sentir quando eu tiver aquela casa? Então, o propósito ele está muito mais colocado para a gente, muito mais ligado ao sentido que determinado objetivo atingido vai nos trazer, né? Quando eu optei, por exemplo, por fazer uma graduação, por depois ir para um mestrado, qual era o meu objetivo? Simplesmente concluir o mestrado para que eu pudesse, então, seguir na carreira acadêmica com êxito. Mas o que eu ia sentir com isso? Qual era o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso é para que eu pudesse proporcionar para a minha família momentos felizes, para que eu pudesse compartilhar com a minha família uma certa segurança. Então, esse era o meu propósito na época, né? Então, esse propósito é legal que fique bem claro para vocês, que é o que vocês vão sentir quando atingirem determinado objetivo, ok? Então, o propósito, ele fica ligado ao sentimento, né? Qual é o prazer que você vai ter de fazer aquilo, ok? O segundo ponto, né, e não menos relevante, né, na realidade, nós começamos definindo quais são os nossos objetivos. O que é que nós queremos conquistar? Né? É difícil a gente começar pelo propósito, porque pode ser que nós tenhamos algum propósito que para uns seja relevante, para outros não. Né? Eu não preciso ter um grande propósito de vida, eu posso ter propósitos menores, propósitos e objetivos um pouco mais simples, né? Eu posso ir de pequenos em pequenos objetivos. Então, o objetivo, na realidade, ele é a sua conquista propriamente dita, né? O objeto que você quer adquirir ou a situação que você deseja adquirir, seja carro, seja monetário, seja fazer uma viagem em família, né? Então, o que você deseja realmente, né? Ele é mais físico, ele é mais palpável, o que você deseja. E a partir desse desejo, então, você pode seguir lá para o seu propósito, né? Aí você consegue ter uma maneira um pouco mais simplificada de achar qual é o seu propósito, tá? Então, ele está ligado ao objetivo, mas o objetivo é a parte concreta e o propósito é a parte do sentimento. O que aquele objetivo vai te trazer de prazer, de bom, de sentimentos, ok? Então, esse é o nosso objetivo. Então, começamos com objetivos e aí conseguimos definir o nosso propósito bem claro. Tá, mas isso basta?
para que eu simplesmente saia sendo um fazedor, para que eu realize tudo aquilo que eu desejo? Não, na realidade, esses são pontos de partida, né? São os nossos, é a nossa gasolina, né? É o nosso fogo para fazer as coisas. Então, isso daí tem que ser um desejo muito querido, tem que ser muito especial, para que a gente tenha forças para passar por cada um dos outros passos que temos que passar, tá? Então, o nosso objetivo é o nosso foco, aonde nós queremos chegar, qual é o nosso destino final, tudo bem? Nós temos que, para isso, né, começar a construir a nossa base, nós precisamos ter uma visão geral, né? Qual que é a nossa visão geral? Eu costumo dizer que é o nosso mapa da mina, ok? Porque nós temos um objetivo, nós estamos num ponto A, queremos ir para um ponto B. E esse ponto B, ele tem um percurso a ser percorrido, né? Então, a visão, ela é importante por causa disso. Nós precisamos ter a visão de todo o processo, né? Quais são os passos que a gente deve atingir, quais são os pontos que são marcos nesse nosso objetivo, para que a gente possa, então, começar a traçar as nossas metas. Tá? Então, nós precisamos ter a visão. Quantos são os pontos pelos quais nós temos que passar para que possamos atingir o nosso objetivo? Nós não começamos uma viagem já simplesmente pegando um avião e, num estalar de dedos, estamos lá, no destino, no objetivo, né? Nós temos toda uma preparação, nós geralmente sabemos se essa viagem, se for de avião ou se for de carro. No caso de avião, se tem alguma conexão, quantas horas eu vou esperar, para qual é o próximo destino que eu vou, como é que isso ocorre? Então, eu digo que a visão nada mais é do que o nosso mapa da mina, né? Que vai dar para a gente os pontos, que são o quê, na realidade? Os pontos são as nossas pequenas metas, tá? Então, nós passamos da visão e, a partir da visão, nós somos capazes de identificar quais são os pontos chaves do nosso percurso até o nosso objetivo. Por isso que eu costumo chamar a visão do mapa da mina. No caso, a nossa visão, ela vai dar para a gente condições de estabelecer metas. As metas, na realidade, elas são o nosso pequeno objetivo. Ou seja, nós pegamos um objetivo maior e dividimos em partes, que nós chamamos que são os nossos pontos a serem atingidos, tá? Então, com relação às metas, cada ponto de conquista te leva ao objetivo, os pontos decisivos do caminho. Então, qual é? Eu cheguei num determinada... Estou fazendo uma viagem de carro, por exemplo, né? Saí daqui para Curitiba, eu sei que um ponto de parada, no caso, é Registro. E então, eu tenho a meta, é chegar em Registro, para depois, então, eu partir para Curitiba. Então, a meta são pequenos pontos aonde nós devemos chegar, tá? Então, as nossas metas, elas vão ficar como âncoras, tá? São pequenas conquistas que nós temos até atingirmos os nossos objetivos. Tá, e para que é que a gente vai ter essas metas, né? Nós vamos ter as metas porque nós temos como função, através das metas, determinar o nosso plano de ação, tá? Então, o nosso plano de ação, ele na realidade, as nossas atividades diárias em busca de conquistar aquelas pequenas metas. Então, conforme nós vamos estabelecendo os planos de ação, qual é a ação diária que eu tenho que fazer para atingir determinada meta ou para chegar em determinado local. Então, essa meta, ela tem que ter a ver, né, com o seu objetivo final.
porque é em cima das metas que nós vamos traçar o plano de ação diário, tá? Para que a gente consiga, então, batendo de meta em meta, conseguirmos chegar no nosso objetivo. Eu costumo fazer uma identificação, mais ou menos, de tudo isso, como aqueles jogos de tabuleiro, onde nós vamos colocando as pedras de jogada em jogada num determinado percurso e vamos atingindo determinados níveis dentro do jogo, até o objetivo final, que seria a conclusão do jogo, ganhar o jogo, né? Então, esse plano de ação, ele tem que ser diário. Nós não ficamos, tá, presos ali às questões de o meu objetivo maior. Não, eu tenho que ter pequenas metas, pequenos pontos que, quando atingidos, um a um, me levam em direção a esse objetivo. Então, isso daqui parece muito simples, né? Mas, na realidade, ele é um estado, assim, bastante minucioso para que a gente faça, tá? Para que a gente planeje, para que a gente seja assertivo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que pode ser que ajude vocês, ilustre, né? Mas antes, eu quero parar de compartilhar com vocês esses slides, que foi apenas uma maneira de deixar aí para vocês de forma ilustrada, né? E quero terminar esses slides com uma frase que eu levo muito ao pé da letra e que eu aprendi com um dos maiores mestres e mentores que eu tenho para minha vida, tá? Então, ele disse que é uma dica valiosa, né? Sucesso são metas, todo o resto é comentário. Essa frase eu aprendi com o professor Marcos Trombetta. Então, eu vou parar de compartilhar o meu slide aqui com vocês, porque eu quero dar né, que a gente consiga se ver aí, que a gente consiga olhar olho no olho através da câmera, ok? Então, pessoal, esses pontos que eu abordei com vocês, para mim, foram fundamentais na minha vida, tá? Por quê? Porque antes eu tinha objetivos que eu desejava atingir, mas, porém, eu me frustrava, porque passava o tempo e eu não atingia esses objetivos. E quando eu comecei a estudar, e quando eu comecei a ver que, na realidade, existia um processo para ser desenvolvido, para que eu conseguisse atingir os meus objetivos, eu comecei a trabalhar em cima disso, tá? Então, qual foi o processo que eu segui para começar a atingir os meus objetivos? Fossem eles de estudos, como ainda é hoje, fossem eles monetários, fossem eles o que fosse, tá? Eu comecei definindo o que é que eu quero, né? Qual é o meu objetivo? O que eu desejo, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que deseja. Então, como é que vai ser um fazedor se as pessoas não conseguem nem ter a consciência e saber o que elas desejam? Então, eu comecei definindo qual é o meu objetivo, qual é o meu sonho, o que eu quero para a minha vida, tá? E a partir desse objetivo, eu comecei a me questionar, ok? Eu comecei a perguntar, Viviane, por que é que você quer determinada coisa? Por que é que você quer esse objetivo? Qual é o sentido real de você querer isso daí? Tá? Então, nós temos que nos fazer essa pergunta e conseguir responder essa pergunta. É uma fase muito importante. Desculpa. Nós precisamos, então, saber o que queremos e sabermos com qual finalidade. Porque, na realidade, quando a gente define o que quer, nós temos que ter essa questão do propósito, né? O porquê é que nós realmente queremos determinadas coisas, porque é esse porquê, é essa motivação que vai nos dar a força para agirmos no nosso dia a dia.
Então, a partir do momento que defini bem claro qual é o meu objetivo, eu respondi ao questionamento, por que é que eu quero determinada coisa? Tá? Sinceramente, o que é que eu vou sentir quando eu tiver isso? Né? Qual é o motivo real que está por trás disso? Então, eu garanto que eu vou ter a gasolina, o gás para chegar aonde eu quero. E a partir daí, eu preciso ter uma visão, ou seja, eu preciso ter muito claro qual é o ponto que eu estou hoje e qual é o ponto que eu desejo chegar, para que eu saiba o percurso que eu vou ter que percorrer, tá? Se hoje eu tenho a intenção, por exemplo, de dar aula numa grande universidade, para conseguir lá a minha estabilidade financeira, para conseguir dar um pouco mais de segurança para minha família, tudo bem. Meu objetivo é chegar a dar aula na universidade, com o propósito de ganhar um pouco de estabilidade, o que eu de fato não acredito que seja, né? Mas eu tenho essa intenção de proporcionar para minha família uma vida um pouco mais digna. Tá? Então, eu já tenho o objetivo e eu já tenho o propósito. Eu preciso saber em que ponto da vida eu estou hoje, né? Então, eu tenho uma graduação, que é uma das exigências para esse dar aula na faculdade, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, o que é que eu preciso ter? Quais são os processos por onde eu preciso passar? Então, se eu não tenho uma graduação, se eu não tenho um mestrado, se eu não tenho um doutorado, se eu não tenho uma especialização, todos esses pontos que eu estou enumerando para vocês devem se transformar em metas para que você atinja e possa, então, concluir, chegar lá no seu objetivo. Então, por exemplo, eu não tenho nem a graduação, né? Como é que eu vou querer já sair dando aula para a universidade? É meio incoerente, tá? Então, não basta eu desejar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir tudo o que eu preciso ter, ou os pontos que eu preciso atingir, para que eu consiga, então, chegar ao meu objetivo. Nesse caso, eu preciso começar a pensar em estudar para passar no vestibular, para entrar numa universidade. Mas antes disso, eu preciso definir qual é o curso que eu quero seguir, tá? Então, eu preciso verificar quais são os quesitos para aquele curso, se eu estou disposta, se eu não estou. A partir do momento que eu defini o curso, passei no vestibular, entrei para a faculdade, eu vou ter que cumprir o quê? Todo o plano de ação para conseguir me formar em cada uma das disciplinas propostas, em cada um dos semestres que eu vou ter que passar, para que eu consiga, então, concluir a minha graduação, ou seja, atingir a minha primeira meta em direção ao meu objetivo, que no caso é ir lá dar aula para a universidade, né? Então, eu preciso ter isso bastante claro. Eu preciso que esse caminho esteja claro, para que eu consiga cumprir o meu plano de ação. Ou seja, o meu plano de ação, nesse caso, deve ser, né, ir para a faculdade todos os dias, ou assistir às aulas, se for num sistema de EAD, todos os dias, fazer as tarefas que são propostas pelos professores diariamente. Então, eu tenho uma série de ações diárias que vão me levar a chegar à primeira etapa, que é cumprir todos os semestres da faculdade, fechar em todas as disciplinas, para então ter a minha graduação, que seria a minha primeira meta em direção a ir dar aulas, por exemplo, na universidade. Terminei essa meta, eu já tenho que estar planejada quais são os meus passos, quais são o meu plano de ação para sair dessa meta que eu estou agora, que eu acabei de atingir, para o próximo ponto.
e assim eu consegui estabelecer uma relação de tempo, né, que seja plausível para que eu atinja o meu objetivo. Tudo bem? Então, nós precisamos ter esses pontos. Eu acho que tudo isso é bastante, assim, fácil de falar, mas existe uma complexidade em se executar isso daí. E por isso, eu vou deixar aqui o meu apoio a vocês, tá? Quem quiser fazer parte do grupo que eu estou propondo ajudar, né, tanto nessa questão de definir as metas, como de orientações em alguns assuntos que eu vou estar tratando no meu vídeo, nos meus vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, já bem em destaque para vocês, o link do meu grupo, que é Mudanças de Hábitos, ok? Então, eu agradeço a compreensão de todos vocês, agradeço a audiência de todos vocês, peço que quem ainda não assinou o meu canal, assine, tá? Marque o sininho ali para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos e entre no grupo, venha fazer parte, né? Venha fazer parte dessa família que está começando a crescer. Mas eu quero pessoas que de fato estejam interessadas. E o meu compromisso com você é de te ajudar a definir esse percurso, caso você queira. Não vou ter condições de definir e de ajudar tantas pessoas individualmente, tá? Mas eu garanto que para aquelas que tiverem bastante interesse, serão atendidas com maior carinho, com maior respeito e com toda a minha dedicação. Um forte abraço para vocês, nos vemos nos próximos vídeos. Não esqueça, o link está aqui embaixo. Deixe o seu joinha caso você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e muito boa noite a todos.